por quê? Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 22 de outubro de 2010, sexta-feira. O verbete é 1728. 5 páginas, 81 elogias e 10 máximos. O tema é pesquisa da holosutileza. A especialidade é a holopesquisologia. Definição. A mega pesquisa da holosutileza é a qualidade ou o caráter sutil dos conceitos evoluídos da neociência conscienciologia, exigindo a agudez da inteligência evolutiva, a fim de a consciência lúcida ou intermissivista entender em profundidade a teaticidade da transcendência da existência de si mesma, na condição de consciência poliédrica, multicorporal, multidimensional e multiexistencial, culminando nos estudos da realidade da consciência livre. O reparo da sutileza, a sutileza dos fatos e parafatos, a mini-sutileza intraconsciencial. O tema instigante como sendo o mega potencializador da automotivação das pesquisas evolutivas. Os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, enquanto amplificadores das abordagens às megas pesquisas da holosutileza. As nuances das manifestações pessoais. O entrecruzamento de sutilezas. A consciência livre na condição de mega sutileza evolutiva. A omniverponópolis como sendo a esfera ou dimensão da consciência livre. Estou dando um nome pela primeira vez aqui. Olha bem isso aí. Omniverponópolis. Agora, na argumentologia, taxologia, 40 megatemas de investigações na forma de logias, capaz de colocar a consciência lúcida no olho do furacão das mega pesquisas da holosutileza da realidade da consciência livre. Na caracterologia, 3 patamares das relações evolutivas funcionais das consciências, quando mini-peças lúcidas com as consciências do max mecanismo interassistencial multidimensional. Na vivência, nós temos 7 eras qualitativas do momento evolutivo da Terra, hoje. Na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos desafio da conscienciologia, holoanálise da consciência, megateste consciencial, sutileza conscienciológica e sutileza técnica. Frase enfática. A realidade da consciência livre, compreendida como a mega pesquisa da holosutileza de eleição, aumenta a holomaturidade e a hiperacuidade da consciência lúcida, intermissivista, proexista. Como encara você o tema da mega pesquisa da holosutileza? Você considera tal assunto, pelo menos, como hipótese de tentativa racional? Agora, pergunto. Gostaria de saber se há algum perigo em exteriorizar energia direcionada para determinado chakra ou parte do corpo de outra pessoa, se a intenção for mandar energia positiva. Não. Se a intenção é boa, não tem nada. Agora, a pessoa precisa saber o seguinte: a sua energia é boa? Eu acho importante saber disso. A sua energia é sadia? Tenho 40 anos, tive uma infância repressora por parte do meu pai, o qual era muito autoritário e, por qualquer coisa, aplicava castigos físicos. Cresci sempre tendo dificuldade de me expressar e com dificuldade de me reportar a pessoas que representam autoridade, chefes, professores. Às vezes vou falar e não consigo. Sei que pode estar relacionado com minha infância. Todas as noites envio-lhes as melhores energias e perdoando. Atualmente ele está doente. Quase não reconhece as pessoas. Como ele mora muito longe, no outro estado, só vou visitá-lo uma vez por ano. Por favor, há alguma técnica ou algo que eu possa fazer para me livrar desse problema de expressão, comunicação com a autoridade? Sim.
A primeira coisa é você participar de aulas, por exemplo, dentro da parte administrativa da aula. E começar a falar com os outros, passar pelo ridículo, ficar ruborizado até superar a situação. O negócio aí tem que enfrentar o front da batalha da comunicação com os outros. Então, o ideal é participar de aula. Entre em alguma escola onde você possa ajudar. É o melhor para falar para o público. Um estudo realizado pela renovada Universidade Yale, nos Estados Unidos, ou Yale, como eles falam aqui, e publicado pela American Psychological Association, revela que ser mãe deixa as mulheres mais brilhantes. Olha, isso aí, a pessoa que está mandando é uma senhora. Ela está mandando para defender aquele negócio. Antes de falar isso aqui, eu digo para vocês, eu não acredito em toda pesquisa que se faz, mesmo que seja de universidade, mesmo que seja Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, sobre eleição agora. Tem muita besteira nesse processo de pesquisa. Nessa aqui, eles estão fazendo isso porque deve ter algum interesse. Estados Unidos tem de tudo. Hoje, qualquer pesquisa que tem, aparece mais 3 diferentes daquela. Tudo sobre o mesmo assunto. Agora, essa aqui, antes de terminar aqui a leitura, eu quero só falar para vocês. Eu nunca vi uma mulher que entrasse na gestação que fizesse alguma coisa brilhante enquanto ela está na gestação. Por isso é que tem aquela pesquisa, que a mulher só deixa de emburrecer 6 meses depois do aleitamento, no período de aleitamento, que ela começa a melhorar. Mas que ela piora, piora. Agora aqui, as pesquisas que fizeram, deixa eu acabar de ler. A diminuição da memória é o principal motivo das pessoas acreditarem que não há associação entre inteligência e maternidade. Mas não é isso. O negócio não é memória. O problema da gestante é que ela fica com pouca capacidade de elaboração de pensamento para as coisas profundas. Mas os pesquisadores dizem que isso pode ser explicado simplesmente pela falta de sono e alteração na rotina de descanso. E a vovozinha também. Para a realização do estudo, o cérebro de 19 voluntárias que tinham tido bebês há poucas semanas foram escaneados. E a revelação foi que o número de células havia aumentado. É lógico que tem que ter aumentado, besteira. Pois tem uma nova personalidade lá, cheia de energia. Uma pessoa que tem a gravidez aumenta um monte do processo, inclusive sinapse. Já pensou? A mulher receber um filho e não ter sinapse nova? Isso é impossível. Besteira isso aqui. As mudanças foram observadas principalmente nas regiões associadas à motivação, discernimento, processo das emoções, sentimento de satisfação. Fatores-chave para o novo relacionamento mamãe-bebê. Perfeito. Mas olha, fica só nisso. Mas agora, do ponto de vista do emburrecimento geral, eles não falaram. O problema da parte biológica, tudo bem. E outra coisa, é a natureza que faz isso. Isso é uma salvaguarda para o bebê. Está tudo certo, biologicamente. Agora, isso aí está forçado. Eles estão querendo ganhar algum dinheiro para fazer mais pesquisa de alguma coisa. Está na cara. Estados Unidos tem de tudo. Agora, veja, eles não olham o outro lado da questão, não vê nada. Por exemplo, como é que fica isso? Você já viram alguma mulher que na gestação se saiu bem para isso? Pelo contrário, tem mulher que fica doida. Olha o caso da gestante bomba. Você quer coisa mais doida do que essa? A mulher que está com o menino na barriga e ela se implode toda? O que você quer falar? Não? Acabou? Eu expliquei que você ia falar. É da natureza, professor Waldo. Na minha gravidez, eu ficava bonita, ficava linda, chamava atenção. Sim, entendeu? Toda mulher fica roliça. Não é isso não. Isso faz parte do seguinte. Outra coisa aqui embaixo. E outra coisa que eu também não, que até eu entendo, é que eu trabalhava, depois na gravidez eu parei de trabalhar. Assim, se você olhar meu CR, assim, ele aumentou depois que eu, sabe? Mas eu acho que não foi por causa da gravidez. Foi por causa da circunstância, pode ser. Então, assim, eu fico com dúvida, né, de me ver. Agora, depois do tempo... Aqui, antes de fazer essas coisas, nós já tínhamos as hipóteses. Agora, só para... Mas depois eles comprovaram. E outra coisa, eles também calcularam. A partir do início da gravidez, até 6 meses depois da deliverance.
É que a pessoa começa a melhorar depois de 6 meses. Agora, assim, depois de uma certa idade, é que eu fico questionando, assim, a queda, eu acho que tem a ver com a questão da gravidez passada, nível, cesariana, exemplo, essas coisas, sim, aí eu concordo. Queda da lucidez, ou da percussiência, ou do discernimento, varia de acordo com a idade. Isso aí varia. Então, por exemplo, essas mulheres que agora estão fazendo aí inseminação artificial, a dona está com 60 anos, às vezes tem muita experiência de vida, isso é outra coisa, se de ver o que vai acontecer com ela. Mas ela só de se submeter a isso com 60 anos já mostra que ela está sem cabeça de jirico. Ou de agora tem que lembrar que a minha área não era nada de muito... era uma coisa assim bem... Talvez não tivesse tanta inteligência assim, mas assim, eu melhorei, assim, na verdade, a minha performance na matemática depois. Eu não consigo entender isso, na verdade. Tem mulheres que melhoram, que não é por causa da gestação em si, é por causa do broto, o rebento que ela coloca na terra. Então, todo mundo dá força para ela na família. Então, ela começa a ser pode ser que seja isso. Esse que é o problema da maternidade. Pode ser que seja isso. É aquele negócio da mulher poderosa com a criança no supermercado. Sai da frente. Sai da frente, senão o carrinho te atropela. Cuidado. Professor. O motorista doida. Professor, mesmo assunto aqui no ar? Sim. A mãe... o senhor há pouco falou que a mãe melhor... quer dizer, eu sou uma trimãe. Eu tenho 3 filhas, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco nessa melhoria depois de 6 meses. O que melhora? Porque o senhor está com essa... Os problemas dos hormônios da parte da maternidade vão suavizando, e a pessoa volta a cabeça dela do jeito que era antes. Pois é, o que o hormônio esse hormônio da gravidez faz? Isso também é fruto de pesquisa, afetiva, né? É um instinto, ela vira bicho. Por mais inteligência que ela tem, ela vai ficar bicho com a situação, por causa da maternagem. A maternagem exige isso. A coisa mais do que lógica, biologicamente. Mas tem Por exemplo, essa pesquisa não fala nada disso. Pois é, professor. Então, está totalmente prejudicada. Na minha primeira gestação e a segunda, que foi uma depois da outra, eu não tive 3 meses de... Aqui, ó. Eu estava fazendo mestrado, eu estava no Instituto Militar de Engenharia. Precisa ter muito cuidado. Não, eu não estou defendendo, não. A gente não está defendendo. O negócio são os Países Baixos. Professor, a gente está discutindo a hipótese, os Países Baixos. A hipótese tentativa, qual é a ideia? A gente está discutindo, eu não estou defendendo. Está discutindo isso. A hipótese tentativa. Para defender as coisas que eu falo aqui. É lógico que ela está falando isso para defender. Ela não falou ali claro, mas é isso. E eu estou defendendo meu ponto de vista de dezenas de anos, muito antes dessas pesquisas. Isso aí tudo eu já tive debate, inclusive meus cursos de sexomática. Eu acho assim, tem novidade nenhuma para mim isso aí. Eu acho assim, que eu não era da Conscienciologia, assim, não tinha nenhuma compreensão disso. Então, assim, hoje eu não teria filho, né? Porque aí a minha prioridade seria outra. O problema de ter isso é outra coisa. Agora, meu problema é o seguinte: há ou não uma queda dentro do período da maternidade? É lógico. Isso qualquer um. Eu via isso antes de fazer todos esses exames, essas experiências, experimentos e pesquisa. E a minha hipótese era essa, que eu conhecia fulano. Você esperava, não. Naquele período não adiantava nada. Aquilo passava. Tem umas que não é 6 meses, não. Tem umas que elas ficam burril de burroide pro resto da vida. A gente tem alteração, por exemplo. Coisa, essas começam a parir sem parar. Todo ano tem uma criança. Não, eu acho que tem uma alteração, assim, olha, assim, mesmo você ficando bonita, assim, eu ficava com o cabelo lindo, não sei o quê, você fica com enjoo, você fica com sono, você fica com um monte de coisa que cai a sua produção. Não, mas só que... Existe uma outra coisa que eu ainda não falei aqui. Isso durante a gravidez. É um negócio para a gente estudar depois. Aquele que for pesquisar. É o processo da energia de quem está renascendo na barriga da mulher. Agora tem isso também. Isso altera muito. Olha a eclâmpsia, gente. O que acontece com a eclâmpsia? Isso altera muita coisa. Agora, o que eu fico achando que eu vivi um paradoxo foi assim, mas eu até entendo, porque eu parei de trabalhar fora, controlava melhor essa questão de filho, de casa.
a minha produção na faculdade, assim, eu fazia faculdade nessa época, então, assim, meu CR, assim, dos professores ficaram admirados comigo. Então, na questão da elaboração do pensamento mental mesmo, não alterou. Mas alterou todo o resto. Qual é o percentual da sua libertação perante a família? Pois é, eu acho que é isso também. Tem que falar que você é árabe. Então... Não pode fazer uma pesquisa dessa sem falar na sua etnia, não. Então, eu acho que tem a ver com isso também. Talvez as pessoas que... Gente, pesquisa tem que examinar, em primeiro lugar, a cobaia da pesquisa. Então, essa coisa de correlação é muito complicada. Todas as repetições que diz aquilo. Por isso que eu falo, pesquisa é uma coisa... Vamos devagar. Outra coisa, quantas pessoas eles fizeram? 19 voluntários, isso vale nada. Agora tem uma outra... Esse micro-universo é muito pequeno. Tem uma outra comparação que eu não pude fazer, porque na vida, assim, você não tem o condicional, né? Se eu tivesse parado de trabalhar fora e não tivesse filho, talvez eu tivesse sido muito melhor. Isso não tem como comparar, entendeu? Agora, de qualquer maneira, assim, como eu perdi um filho muito mais tarde, assim, a perda para mim foi muito mais drástica do que ter o filho, entendeu? Assim, então... Agora, a pior coisa que tem é quando a mãe, logo depois da maternidade, que ela já está habituada com o filho há alguns meses, o filho morre. Aí é mais Esse drástico. Esse é um trauma terrível, porque ainda está indo na fase negativa. Aí isso acaba com qualquer raciocínio. Outra coisa, mesmo com o filho vivo, quantas não entram em psicose pós-parto? É um monte. Por causa dos hormônios. O hormônio é um troço absurdo. Professor Valdo, bom, eu acho que depende. Tem todos os casos, não é? Tem vários casos. Por exemplo, eu fui uma exceção. É uma norma básica média. Sim. Essa norma diz a maternidade emburrece a mulher. Sim, isso não tem jeito. Depende da maturidade da pessoa. Tem um monte de pesquisa, muita gente já pesquisou. Sim, depende da maturidade também da pessoa. Por exemplo, eu não sei o que é estar grávida, porque eu tive uma gravidez perfeita, que eu falo que é uma gravidez holossomática, mas também eu já tinha um pé de meia muito avançado, porque a gravidez nunca foi uma coisa até mais tarde na vida, até aos 30 e poucos anos. Ela não criou problema para você. Sim. E outra coisa, a sua menininha também é fora de série. Sim. Então foi uma coisa que eu me preparei. A afinidade. Eu me preparei para essa gravidez. Você não vomitou, não teve nada Nunca. Enjoo. Nenhum enjoo, só ganhei 6 quilos, 7 quilos foi uma coisa. Você está, portanto, constituída como sendo uma parideira oficial. Porque é 100%, né? Pode arranjar mais filhos. Desse jeito. Agora aqui. Um ponto ainda obscuro de entendimento para mim diz respeito à lucidez da pessoa vulgar quando na condição de consciência. À guisa de referência, convencionando-se uma escala de hiperacuidade que varie de 0 a 10, cujo menor grau represente a inconsciência total e o maior a lucidez da consciência comum, o chamado sonho lúcido corresponderia a quanto na mencionada escala? Não, sonho lúcido é uma coisa que é sonho. Todo sonho você tem que dar desconto. Então, só de analisar isso é uma coisa secundária. Agora, o chamado sonho verídico, lúcido propriamente dito, de vivência, é uma projeção. Isso é outra coisa, teria que ser examinado com calma. A projeção, então, aí depende do nível de lucidez da pessoa, fora do corpo. Não é o nível de inteligência dela. Então, fazer isso aqui, eu acho assim um pouco fora do rumo. É um pouco lateral. Para fazer, teria que ver o processo. A lucidez do sonho lúcido tem que ser vista a lucidez extrafísica, da descoincidência, e não o problema da lucidez da pessoa propriamente dita. Aqui na vigília física é secundário. Qual seria o maior desafio que a conscienciologia tem pela frente? O maior desafio da conscienciologia sou eu, você e a turma, quer dizer, a consciência. O desafio nosso é a nossa evolução. A conscienciologia é bobagem. Isso é um conjunto de princípios para a gente viver. Então, qualquer desafio que tenha é secundário. Agora, nossa, que é um negócio sério, é a consciência, não é a conscienciologia. Qual é o maior desafio que você tem? A conscienciologia vem apontar isso. Agora, do ponto de vista de aceitar esse princípio, não é bobagem. Isso aí depende do nível da consciência. Então, nós não temos desafio nenhum pela frente. Outra coisa, geralmente se fala isso aqui,
Qual seria o maior desafio que a Conscienciologia tem pela frente? É o que a pessoa está perguntando. Isso se faz na religião, na filosofia, numa ciência que o povo está lutando empedernidamente pela competição e a concorrência. Nós não fazemos concorrência, nem estamos fazendo competição, nós queremos informar. Quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Então nós não temos nenhum problema pela frente. O problema é nosso, é da consciência. É o problema de você seguir o princípio da descrença. Fazer experiência por você. A Conscienciologia não tem problema, ela não sofre com nada disso. Isso é besteira. Eu acho que o nosso amigo vai entender isso aí. O que interessa é a sua consciência. O problema maior seu, é a minha consciência, é a consciência dela, a dele. Isso é que interessa. A Conscienciologia não tem desafio pela frente. Nós é que temos, toda hora. Isso é que é o sério. Agora, isso de desenvolver, de ser aceito disso ou daquilo, não interessa. O povo vai dessomar, vai ver tudo isso que nós estamos falando, e banana para a vovozada toda. Veja bem, não é vuvuzela não, é vovozada. Esse é o nome que eu estou falando a partir da vuvuzela. Então, a vovozada. Vocês não acham que é bacana? Vocês não acham que esses caras que mexiam com a vuvuzela toda devia de ver a vovuzada deles? Vai lá para sua avó e começa a fazer a barulhada no ouvido dela. Não é isso? Um suicida, no momento do ato, está obnubilado e, em tese, é um ato de desespero com alto grau de inconsciência. Por outro lado, o serial killer mata com intenção lúcida. Qual das duas situações traz mais estrago e danos em relação à ficha evolutiva? Não, aqui, você esqueceu uma coisa. Você não juntou. Existe o serial killer que tem lucidez e tudo foi premeditado com calma. Por exemplo, a gestante bomba não é serial killer? Ela não mata assim? Tem uns até que morrem depois, não é só na hora. E como é que é? Começa a matar dentro dela mesma. Como é que fica? E o suicida, homicida? Aquele que pula da janela lá na rua, o cara está passando, vai em cima dele e mata ele. Esse foi sem querer. Então, é um homicídio não doloso. Não é isso? Como é que é o negócio? Não é indolor, não. Tá certo? Vamos entender. Então, companheiro, vamos entender isso aí. O negócio é muito mais embaixo e mais sério. Outra coisa. Existe suicida que suicida totalmente tranquilo. Ele faz suicídio por ele. Deixa o recado dele com calma, tudo devagar, tudo pensando. E outra coisa, tem mulheres que suicidam, que se maquiam para ficar toda bacana, entende? Na hora do suicídio, que ela quer aparecer com aquilo. Tudo de caso pensado. Tem de tudo em matéria de suicídio. É bom estudar isso aí mais. Você viu pouco do negócio, está muito superficial. De modo que todo suicídio é uma loucura. Por quê? Ele estabelece um processo da maior frustração que a pessoa pode fazer. Que a consciência não morre. Então o cara se vê numa condição precária. Ele jogou tudo fora do processo evolutivo dele. Vai ter que começar tudo da estaca zero, numa condição pior. Todo suicídio é um problemão. Pensa bem nisso. Valdo, mas você já falou numa tertúlia que o suicídio, que ele é pior do que o homicídio, porque a pessoa está num ato de egoísmo maior, não é isso também? Que a pessoa Pois mas o egoísmo é esse. Agora veja, você quer coisa mal assistida quando o cara joga-se da janela, como apareceu na Praia do Júnior, lá no Rio, e mata uma pessoa que está passando lá embaixo. A pessoa nem viu de que morreu. O peso da pessoa em cima dele matou tudo lá de cima. Na hora. Tem um monte de casos desses. Tem um que eu segui, que eu vi na Praia do Júnior, no Rio, lá em Copacabana. O que fazer quando nos separamos por algumas semanas de nossa duplista em situações de viagens profissionais? Você pergunta para ela e pergunta para você. É um processo de casal. Cada um vai ver o que é. A viagem vai o quê? Aonde? Que modo? O que eles vão fazer? Por quê? Quem ama quer ficar pele a pele, poro a poro, chakra a chakra. Não quer separar. Se vai separar, que às vezes não tem outros motivos, tem que dar. Às vezes a pessoa tem que dar um curso aqui, o outro vai dar outro curso lá, como é que faz? Situação. Aí tem que estudar.
Em relação ao verbete de ontem para interceptação desassediadora, o senhor já comentou nas tertúlias o acidente automóvel que sofreu, a morte de sua esposa, a queda no chão de joelho que sofreu, a grade do ar-condicionado caiu na sua cabeça. Por exemplo, esse aqui guardou tudo que aconteceu comigo. Nem eu estou lembrando de tudo isso. Será que ainda tem mais algum acidente que passou? Eu acho que ele falou tudo. Ó. São 4 coisas aqui, né? Em todos eles, o professor deixa claro que a intenção dos assediadores era atingi-lo direto ou indiretamente. Como lidar com os assediadores que querem nos atingir indiretamente? Ou seja, assediam pessoas que gostamos ou criam contexto para nos prejudicar. O problema é o seguinte: nós todos estamos dentro de um grupo evolutivo. Esse grupo tem que puxa para cá ou que puxa para lá, depende da hora. E depende também das nossas intenções, do que a gente está fazendo. Quando a gente está fazendo alguma coisa boa, isso aí a tendência é ajudar e a limpar o caminho. Mas até limpar pode acontecer uma série de acidentes. Isso faz parte do serviço. É a vida. O problema nosso é ter boa intenção em tudo que nós estamos fazendo e trabalhar em favor dos outros. Esse é o caminho. Isso é o melhor que pode ser feito. Agora, eu não sei se tem mais algum. Eu até vou depois anotar em tudo, que a pessoa lembrou tudo que eu já falei aqui. Nem eu estou lembrando mais. É o acidente, a queda no chão de joelho que sofreu. Não, aquele foi aqui. Mas tem um que ele não falou. É o que eu quebrei o pé. Não foi o que quebrei o pé. Rachou, sabe, um ossinho do meu pé esquerdo. Porque tinha um lixo e ele estava apagado em Copacabana. Eu fui abrir a porta para o povo descer, virei o pé. Então aquilo também... Aquilo foi coisa minha, não foi bem assim, um processo esse aqui. Eu não vi o negócio no escuro. Deixaram o lixo, não recolheram o lixo em Copacabana, e eu pisei no lixo, virei o pé de noite. Então, foi um custo para achar que havia uma trincagem, uma fratura no ossinho do meu pé. Eu mesmo fui tirar a radiografia e mostrei para eles, aqui, ó, isso aqui. Ó. Ah, é mesmo. Eles já tinham tirado 5 radiografias, não viram. Mas eu, como mexia com radiografia, fui lá, arranjei o ângulo adequado. Eu estava sentindo a dor danada. O ossinho do pé sai de baixo. O negócio dói. Outra coisa, eu engessei tudo, passei uma temporada com gesso do pé, até aquilo consolidar direitinho, por causa da dor. E é um ossinho, à toa, sabe, junto do dedo. Como é que é possível agora dessa? Agora, na tertúlia de ontem, no verbete para interceptação desassediadora, você poderia aprofundar o item, o corte técnico do discurso assediante. Nós já falamos isso ontem, né? 2 vezes. Falamos? Sim. Quanto ao verbete hoje, poderia explicar em tecnologia a técnica do entrelinhamento? A técnica do entrelinhamento, você tem que olhar, que eu falo isso, parece que está no 700 experimentos, eu andei falando. Agora, o que é que se passa? É você ler o texto na entrelinha. Quer dizer, ver o que é que o autor quer dizer, além daquilo que ele escreveu. Essa é que é a técnica de modo geral. Agora, o corte técnico do discurso assediante é o seguinte: a gente nunca deve dar valor para o assediador que está importunando qualquer pessoa. Você não pode, você tem que ir contra aquele pensamento que a pessoa tem. Então, esse é o corte técnico do discurso assediante. Tem que ser por aí. Não dá valor para isso. Diminua, minimize a situação. Outro dia, relatei para o senhor o fenômeno de sentir uma bola de fogo na mão durante a esterilização de energias. E o senhor falou que seria o feto ectoplásmico. Isso aqui está escrito errado, ectoplásmico. Esse fenômeno ocorreu novamente. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso. Por exemplo, como o ectoplasma pode ser tão quente e em que tipo de assistência ele é usado pelos amparadores. E esse tipo de ectoplasma que faz algumas casas de objetos pegarem fogo. Olha, isso tudo é ectoplasma que os assediadores usam. Quando o negócio tem mau caratismo, ou é um processo ilícito, é porque tem assediador. Isso tudo acontece. O ectoplasma pode aparecer branco, preto, cinzento, de tudo quanto é jeito. E outra coisa, ele não tem nem inteligência e nem também é uma consciência. É uma inteligência que comanda aquela energia. Então, isso tudo a gente tem que ver como é que é, qual o direcionamento.
Para você entender mais ectoplasma, é bom estudar as 40 manobras de energia consciencial, porque daí é que sai tudo. E outra coisa, dominar o EV, para a pessoa saber o que faz. Agora, o feto ectoplásmico é isso aí que você descreveu. Veja bem, você é jejum, não entende nada disso, está começando agora. E você descreveu o feto ectoplásmico, que eu já conheço há 60 anos, a história. Você descreveu direitinho do jeito que o fenômeno ocorre. Então, você pensa bem, quantas vezes isso já não ocorreu? Isso não é novidade nenhuma, já ocorreu tudo isso aí, todos esses fenômenos já aconteceram. O Swedenborg já falava no ectoplasma e não sabia o que era isso. Na época do Swedenborg, olha bem quando é que era, quantos séculos já se passaram. Onde posso estudar técnicas para o desassédio, o para-desassédio pessoal de outras consciências e da limpeza de ambiente? Olha, o melhor é pegar a enciclopédia da Conscienciologia, né? E ver tudo que tem sobre esse assunto. Se a maternidade é ruim para a mulher, como é que fica a raça humana? Não, eu não disse que a maternidade é ruim para a mulher. As macacas ainda vão ter que parir teu primata. Isso é inevitável. O que eu quero falar é que existe macaco e gente humana. Existe primata e não primata. É só isso. Agora, esse negócio de parir sempre vai ter gente. Agora, essa aqui que é a pergunta básica lá da sexomática. Essa é a pergunta. Mas, se a gente deixar de dar luz, quem é que vai dar luz para a gente na próxima vida? Então, fala assim, você crescendo e virando uma consciência lúcida, toda fêmea vai querer parir você. Isso é lógico, todo jeito. E outra coisa, não é só isso, né? Tem muito mais coisa atrás disso. E o caso do companheiro, marido, filho, tem uma opção de coisa nisso aí. Agora, a maternidade não é ruim para a mulher, ela é ótima. Muitas mulheres, é tanto que a gente fala que a mulher é mais inteligente que o homem. Uma das coisas sérias que ela tem é justamente a maternidade. Agora, é uma maternidade inteligente. Não é uma maternidade parideira daquela mulher que, como eu conheci, que pariu 22 filhos. Naquela ocasião ainda tinha 16 vivos. Agora, ela mesma fazia o parto. Ela ia para a beira do rio igual índio. Ela mesma fazia o parto, se lavava, etc., saía com a criança no braço. Isso é que é máquina. Eu falava para ela, se pudesse, eu ia te colocar numa praça e mostrar a você, a maior mulher que eu já vi, como parideira na vida. Agora, ela preta, retinta, enorme, boníssima, uma pessoa assistencial, fora de série, eu respeitava. Ela chegava e eu beijava as mãos dela. Agora, a mulher era uma fera. De todo mundo que eu assisti no interior, foi a mulher que eu gravei. Não pude esquecer nunca essa mulher. 22 filhos. A Leoneide Stuart, não sei se ela está viva ainda. Como é que é? Leoneide Stuart, acho que ela está viva ainda, aqui brasileira. Ela escreveu um livro, Mulher de Cama e Mesa. Ela vai provando que a mulher vai ficando idiotizada, se ela fica só naquela coisa de cuidar de filho, de... Não, mas isso não precisa dar a falar, a gente sabe, eu já vi tanto. Mas ela isso aí é coisa comum. Maternidade. É só ver essas mulheres que cuidam. Não, mas aquela que eu estou ver... falando, que é o seguinte, quando ela começa, que já está, a criança que nasceu já está desenvolvida, ela não usa nenhum contraceptivo. Então, o que acontece? Na primeira oportunidade, ela engravida de novo. Então, ela está já mexendo com o menino daqui, quando já está um barrigão do outro lado. E por aí vai. Eu já vi um monte dessa. No interior, isso era comum. Entende? Agora, veja, é uma crise subentrante de maternidade. É uma depois da outra. Você está entendendo como é que é? Tem muito disso. E outra coisa, às vezes isso debilita a mulher de uma tal maneira que ela morre logo. Eu vi mulheres morrendo com 30 e poucos anos por causa disso. E os professores, o povo todo fazia tudo para levantar, não dava. Ela já estava esgotada. Entende? E a mulher também, né, Valdo, fica cheia de Agora, doença, né? No manual de redação, para a pessoa que está pedindo um entrelinhamento lógico, seria bom ver. É página 82, o capítulo 28. Teática do entrelinhamento lógico. Aqui tem todos os dados, uma página inteira. Está no manual de redação da Conscienciologia, página 82. O manual é esse aqui, ó. Tá certo? Ali acho que dá para ver. Como é que é? Vira para cá, coloca, faz assim, aí.
O negócio aqui é esse aqui, ó. Esse ponto aqui que pega lá, ó. É aquela lá, aquele olhão ali. Obrigado, hein, valeu. Professor, Sim. aqui. Sobre, no caso, a sua pesquisa, né, mega pesquisa sobre a consciência, eu não sei, eu não encontrei nada, né, não sei se, de repente, tem alguma referência, mas sobre a questão do observador, que tanto falam, né, eu acho que você já comentou sobre o Krishnamurti, que falou muito sobre isso. Para a conscienciologia, quem é o observador? É o mental soma ou é a própria consciência? Sempre é a consciência. Mental soma não pensa por ele. É a consciência que pensa atrás. É a vontade da pessoa. O egão. Não existe isso. Mental soma não tem inteligência própria. Que bobagem. Não existe essa hipótese. Certo? Caso ainda não tenha sido informada, a Justiça Federal concedeu liminar ontem, quinta à tarde, em ação proposta pela Associação do Bairro Copacabana, determinando a paralisação de qualquer obra de instalação do cemitério Parque Privado na Avenida Felipe Vancher, em Foz do Iguaçu. As discussões judiciais continuarão nos próximos meses e manteremos a todos atualizados. Mas isso é o máximo. Pararam com a obra que estavam fazendo de cemitério, mais um aqui perto da gente, para melhorar isso aí. A Justiça Federal, em ação proposta pela Associação do Bairro Copacabana, determinando a paralisação de qualquer obra de instalação do cemitério. Muito bom. Eles estavam começando a furar lá para fazer o cemitério. Todo mundo está contra aí em torno. Isso é o máximo. Isso é uma vitória. Quem está falando aqui é o Júlio César Garcia. Ele entende disso, porque ele está seguindo os negócios, que é advogado. Professor. Olha, vocês podem comer uma manga madura hoje, que vale a pena. Para evitar esse... Tinha muita gente aí contra esse cemitério. Nós já temos um cemitério aqui perto. Mas agora, esse outro eles iam fazer bem dentro. Cemitério é uma coisa que a gente faz afastado. A cidade está toda crescendo para esse lado. O lugar é errado. A gente está tentando melhorar o negócio todo. Vão colocar mais cemitério aí. Besteira, né? Tanto espaço que tem no meio da mata aí de todo lado. Que é isso? Pois é. E outra coisa, eu sou a favor, não é do cemitério, eu sou a favor do crematório. Crematório. Agora, gente, eu queria dizer também uma outra notícia muito boa para todo mundo, e respondendo também aos teletertulianos que têm me perguntado muito. A equipe técnica que ajuda o processo da cibernética, da computação e os problemas nossos de comunicação, a partir de hoje, vai começar a trabalhar para colocar todos os nossos livros, os que eu já publiquei e de todos os autores da Editares em download. Pensem bem, gratuito, download gratuito. Que é isso, eles já estão para fazer há muito tempo. Agora eles já vão começar a fazer. Eu pedi para começar a fazer com os pequenos, que andam mais depressa, começar a fazer, por exemplo, com Nossa Evolução, o manual da ProEx e etc., da TENEPS, colocar tudo em download gratuito. E outra coisa, todos os livros nossos, inclusive dos outros autores aí de Editares, vai ser feito esse download, tá certo? Eu acho que isso também é uma comemoração, que eu acho que a gente devia de comemorar. Aquilo tudo que o povo pede aí, você já vê, no dia desse mesmo, perguntou para mim, como é que é? A Conscienciologia visa dinheiro, é para ganhar dinheiro ou não é? Agora, outra coisa, o nosso Haroldo, o Murat Heigert, que é aquele que fez o Voz do Paraná, o número 2 que eu apareço, escreveu o volume número 3. Está aqui, se alguém quiser ver. Saiu agora há pouco. Do povo conhecido aqui, por exemplo, tem o Orlando Pessutti, que esse é muito conhecido, está aqui também. Agora, tem tudo, alto nível, tal, tem muitos nomes. Se alguém quiser ver o livro, está aqui. A gente vê. Professor. Esse é o número 3. Esse aí você pode levar lá para baixo, depois de colocar com os outros. Professor, aqui em cima, no ar, aqui. Sim. Na página 8, Sim. a caracterologia. O senhor podia diferenciar essa indução cosmoética do amparador extrafísico da dedução cosmoética do evoluciólogo? Como é que é isso? O amparador parte de mim
Indução. O problema todo é o seguinte, aqui, ó. E vai para assiste às iniciativas da Consilusta por meio das induções cosmoéticas. Quer dizer, ele parte de mim. Sugere, dá as ideias do amparador, ele assiste a iniciativa. Agora, o evoluciólogo, ele já dá as deduções, ele não induz. Ele já deduz, fala assim, olha, o melhor aqui que eu tenho... Já dá o princípio, já dá a lei, já dá a teoria, é isso? É diferente. É isso? É isso. Quer dizer, já dá a lei, já dá... Na prática. Apresenta a hipótese. Agora, o amparador não, a pessoa está começando, ele tem que ir devagar. Sugere, parte da pessoa. Indução, parte do menor para o maior, né? Indução, é isso mesmo? É isso aí. A ideia filosófica. A ideia é essa. Muito Agora, obrigado. outra coisa, você vê que eu não falo em serenões, eu falo em serenões da consciência livre. Sim, já porque avançou. a consciência livre, o serenão já está caminhando para ser consciência livre, então não adianta falar aqui. Agora, você examinou a vivência das 7 eras qualitativas de hoje, 2010 tem 7. Essa aí faz pensar. Era das supercomunicações instantâneas, era do superconsumismo paroxístico, era da conscienciologia teática, era da fartura das energias conscienciais. Essa é das mais bravas que tem, essa aqui. Era das tarefas do esclarecimento, era dos intermissivistas e era dos serenões. Agora, a mais braba que tem aqui, que é a que eu preciso trabalhar muito aqui com vocês, é a era da fartura das energias conscienciais. O estado vibracional, a gente trabalhar mais nisso, clarear o problema todo que tem aí sobre energia consciencial, que é a base de tudo, é a gazua, que abre todas as portas. Nós temos que colocar isso para frente. E é isso que o povo não sabe nada aí. Muita coisa, muita gente que não sabe nada sobre isso. Nós temos que caminhar com esse processo, estado vibracional, arco voltaico, mega euforização, exteriorização de energia, é o jeito. No nível que nós falamos, sem nenhum compromisso de dogma, de religião ou de qualquer coisa. Mas na prática, objetivamente, sério. Por isso que eu pedi, a turma já do laboratório já vai começar a trabalhar com os aparelhos para a gente atestar isso aí através de aparelho. Eu mesmo, se precisar, eu vou lá para ver como é que é. Então vamos colocar, por exemplo, aí, me dê uma pessoa e eu vou mexer com ela com energia. Eles colocam tudo quanto é aparelho nela e vamos ver o que acontece. Eu já fiz isso em tanto lugar, universidade, gente, tudo, mas nada, ninguém publica nada. Agora aqui não. Nós podemos fazer, publicar, mostrar, brigar com o povo sobre os assuntos, defender os pontos de vista. A coisa é diferente. Eu nunca fiz isso antes, porque não havia ambiente, sabe ter. Agora nós temos. Os 600 pessoas que estão aqui para trabalhar com isso, como é que fica? Bom, na taxologia, se podia aprofundar esse enunciado aqui inicial, que estava falando da mega pesquisa da ONU. O que você está querendo? Eu digo o seguinte, 40 mega temas de investigações na forma de logias, ou seja, de ciência, né? Capaz de colocar a consciência lúcida no olho do furacão das mega pesquisas da holo-sutileza da realidade da consciência livre. Aqui é tudo realidade da consciência livre que você está querendo. Não, porque dizer. o que interessa é a consciência livre. Aqui, ó, todo o verbete é em torno disso. A mega pesquisa da holo-sutileza é a consciência livre. Por exemplo, algum exemplo. Eu falo isso aí na definição. Esse 40, por exemplo, que é a 40? Exegético. A ultra-exegeticologia. Eu já tem trouxe uma interpretação. Existe verbete com esse nome? Tem. Tem então, ultra-exegética. Eu não sabia que tinha verbete. Escuta, você vai ficar aí até o fim? Eu já tenho lá todas as fitas adesivas para a gente fazer as experiências da cadeira. Comprei 2 fitas desse tamanho. Daquela que julgaram na cabeça do Serra. É para colocar aí para acertar. Se aquela lá der certo, depois eu vou arranjar aquele, que eu acho que o melhor é ficar com aquilo. O melhor deles é aquele que nós compramos. Agora, apertar bem para não sair do lugar. Porque não é duro. Toda vez que você levanta, você tem que acertar tudo de novo. Você mexer um pouco, tem que acertar. Tem que prender isso, não pode. Agora é o máximo.
Se eu acertar isso aí, eu vou te contar quantos anos eu estou trabalhando para acertar isso. Uma coisa tão simples. Tão simples e tão complicosa. Queria só que você comentasse aquele verbete paradoxo da holossomático, lembra? Da diminuição do número de veículos, né? Quando à medida que a consciência... Eu sou cachorro. Queria saber que é um dos objetos de pesquisa sutil, né? Dessa sutileza, né? A diminuição. Sim, você está certo. Agora, tem vários verbetes que eu estou pesquisando. Qual seria? Não, então, tem vários desses novos e tem alguns que eu ainda não trouxe. Esse é recente, né? Mas qual seria alguns outros, assim? Desses? Esse é um verbete recente, acho que da semana passada que você trouxe, o de 15 dias no máximo, que é o paradoxo holossomático, né? Sim. Da diminuição à medida que a consciência evolui. Agora, tem outros tão sutis quanto? Não, tem uns que tem a palavra sutil e tem a palavra sutileza. Olha bem quais são. Então, explícito, né? Outra coisa, olha lá na remissiologia que você vai achar outro. Aqui eu estou vendo a remissiologia, mas aquele não entrou, aquele ali é um dos mais sutis, né? Hoje eu estou com o meu cardio chakra depilado. Eu estive fazendo ontem as últimas minhas experiências lá e me depilaram todo. Hoje eu estou totalmente civilizado, não sou um cara ainda primata, do jeito que é o meu natural. Mas agora eu estou andando, eu estou fazendo assim, de vez em quando me pega no peito o negócio, porque, né, você sabe, a depilação não é boa, não foi em beauty parlor, sabe, em salão de beleza. Foi feito na hora, de qualquer maneira, e façam as coisas. Uma outra coisa, você toma banho para tirar o gel, aquelas coisas que eles passam para grudar o negócio, não sai. O negócio é tudo. Tem que fazer uma força danada. E comigo foi colocado 2 vezes, sabe? Uma, depois outra vez, vai ver tudo. Agora, meio virado a avesso. Chegar à conclusão que eu tenho coração, que é uma coisa boa. Não, mas os meus exames estão bons, eu estou todo satisfeito aí com a história. Eu já falei que eu vou comer umas mangas. Eu estou com as mangas, a gente colocou na geladeira para ela não se perturbar. Na geladeira. As mangas estão ótimas, essa nova safra. Esse ano, está o máximo. Agora, eu queria dizer para você o seguinte, que as chuvas chegaram, nós estamos em pleno verão, e são as chuvas de verão que chegaram. Essa noite choveu aqui a noite toda. Então, todas as mudas que o nosso perseguido, hoje ele já foi embora, ele vai voltar em dezembro, que o perseguido, o nosso grande especialista, o perito, o Guido, plantou com essas chuvas, eu acho que o negócio vai longe. De modo que vai favorecer muito. Mas está na hora de plantar, né? Está certo, sou de certo tipo. Uma outra coisa, ele plantou até kiwi, né? Tem uma série de frutas, tudo frutíferas. 35 tipos de frutíferas. O pomar vai ficar muito mais rico aqui. Agora, eu não posso falar com ninguém aonde é que tem as pitangas lá em casa. E elas estão desse tamanhozinho já, ó. Sabe aquela pitanga que parece uma obra de arte da joalheria? É aquela. Tem 2 pés aí em casa, grandões. Mas está dando pouco. Lá ela precisa de dar mais espaço. É mais sombra, né? A sua pitangueira também é aquela cheinha. Parece um anel. Aqui um anel que a pessoa tem, não parece um anel? É isso. Não, essa aí todo ano ela dá. Ela está lá, ela está carregada. Mas agora é pouco, precisava de dar mais espaço para ela, alguma coisa ali. Agora, a Graça que gosta dessa pitanga. Ela, quando é jovem, é branquinha. Entende? Ela parece branquinha, você já viu, né? Eu não vou pegar lá para trazer para vocês, porque senão, como é que é, né? Quando ela estiver madura, talvez é o caso de eu trazer uma e só mostrar. Agora, é muito engraçado que essa pitanga é da boa. Lá na minha terra tinha uma pitanga comprida, que não era tão boa igual essa. Essa aí é melhor. Um pouquinho. Mas as mulheres são doidas com essas frutas, né? Você sabe, pitanga é um negócio feminino.
Agora, é muito bonitinha, eu acho ela é muito bem feita, essa fruta. É uma belezinha o negócio. Tem muita gente aqui que eu acho que nem conhece o que é a pitanga. Agora, aqui, essa terra nossa, aqui de Foz, dá tudo você plantar, é impressionante as coisas, e rapidinho. Vale a pena. Precisa de ver isso aí para a gente plantar mais verde aqui, mais frutíferas. Esse é o caminho, é o jeito. Sim. Então, vou perguntar outra coisa aqui. O verbete de ontem, ou desses dias, acho que foi ontem mesmo, né? Sobre a questão do desassédio, né? Sim. Eu te pergunto, esse investimento todos dos amparadores, né, com paratecnologia, etc., para isolar a gente, né, ajudar, principalmente quem está aqui dentro, que você mencionou, a chegar a ser desperto, é pela urgência de quantidade de despertos para trabalhar no planeta. Não. Né? Eles querem ajudar qualquer pessoa, de qualquer jeito, em qualquer nível. Se você melhorar um, você está melhorando vários em torno dele, porque todo mundo tem os entes amados. Essas pessoas que eles gostam sempre vão seguir o exemplo. Então, se ajudou uma pessoa, você está ajudando um monte. Aquilo, a repercussão vai ser feita através daquele exemplo. E outra coisa, esse esforço inicial seu, você não sabe a consequência positiva daquilo. Então, isso nesse aspecto que eu estou falando, de trabalho no maximecanismo, né? Isso aí para eles. Vale a pena pensar nisso, isso é muito sério. Agora, porque esse nível do desperto é o nível de base de trabalho interdimensional, né, para assistência, né? Antes disso não dá, depois disso entra num nível muito alto também, já, como a Tânia estava falando, já de cima para baixo, né? Então esse trabalho é até certo ponto braçal, mas ele é possível nesse nível já se trabalhar interdimensionalmente, né? Bem, né? Por isso que eles investem muito também. Agora, o processo de assistência é muito mais complexo que parece à primeira vista. Principalmente se essa assistência envolve assim, uma condição profunda da vida e do destino da consciência. Se ela muda para melhor, de uma maneira mais avançada, entende? Espraiou aquilo na existência, isso aí cria repercussões positivas para todo mundo. Sim, agora, nesse ponto específico do ser desperto, você estava dizendo, né? O sujeito está então numa condição que não é consciex, né, e não é consim. Ele tem uma visão melhor do que o cara que está como consciex, né, numa condição ruim, né, e uma condição já muito além da condição normal dentro da sociedade, uma consim dentro da sociedade. Né. Então, ele é o peão exato, ele é o peão mínimo de trabalho eficaz, né, eficiente, quer dizer, válido. Né. Então, essa condição é muito crucial. Agora, né, Marcos, falando nisso que você está preocupado, do ponto de vista, por exemplo, você está entendendo aí as consequências e o valor da assistência, há umas perdas que são lastimáveis. Uma das coisas que eu sempre lastimei, que é um troço que dá pena, é você pensar o seguinte: uma consciex, ela tem só 2 veículos de manifestação. Ela não tem um restringimento. Se ela tiver lucidez, ela sabe o que quer. Ela não tem um restringimento físico. Então, é uma consciência que ela pode se manifestar pelo psicossoma com uma lucidez e uma liberdade de expressão, que é uma coisa que não dá para comparar com a gente aqui. Bem ampla. Esse é o motivo que a pessoa vem para cá e ela perde essas unidades de lucidez. Você fica, então, menos arguto, menos lúcido, menos consciente da sua realidade. Sim. Então, é o restringimento, aquilo coarta, aquilo espreme a sua consciência, você diminui a sua possibilidade. Agora veja, olha só aonde é que vem a lástima dessa história. A hora que tem a consciência, que começa a ter mais lucidez com o psicossoma, ela dessoma, vê aquilo e ela se torna uma assediadora. Ela fica com raiva dos outros, ela tem ojeriza, ódio, ela quer perseguir alguém. Então pensa a condição do mega assediador. Ele que está com um veículo que poderia se manifestar muito melhor, está entendendo? Começar, por exemplo, a mudar de dimensão, a ter volitações fora de série, ver outras coisas muito mais sérias, ele está totalmente
escravizado a um mundinho que ele está dando valor na parte animal da vida humana dele. Você está entendendo isso? Agora, veja o alcance do acúmulo de perda dessa consciência. O que é que ele tem que ele pode aproveitar e que ele está jogando tudo fora de uma vez? Agora, por exemplo, em certas condições, para você fazer um desassédio de uma consciência dessa, às vezes ponderando isso vale a pena, mas é preciso da pessoa ter muita inteligência. Se ela não tiver um nível agudo de, entende? De escrutar esse negócio, vai ser difícil. Mas isso é que eu acho que é uma das piores experiências. Vocês estão entendendo, né, a diferença? Sim. A consciência assediadora está com lucidez dentro do assédio dela. Ela está fazendo aquilo tudo de caso pensado. É o mastermind do crime lá dentro. E ela perdendo a oportunidade que ela tem do corpo. E ela quer voltar ao corpo animal, de bicho, nessa dimensão. Pensa. Então, agora, isso é que eu acho que é o processo maior do paradoxo patológico que tem por aí. Esse é um dos piores dele. Então, mas no caso do desperto, se é que a gente pode chamar de paradoxo, ele é totalmente homeostático, né? Porque é a economia perfeita de aproveitamento dos dois lados, né? Mas tem alguns assediadores que a gente conversa, o que eu converso é justamente isso. Escuta, porque você vai mudar esses pensamentos, muda o seu objetivo, e você vai começar a ajudar os outros, você vai ter muito mais poder do ponto de vista da evolução. Se o seu problema é poder, pense bem no poder do bem, e não no poder do mal feito. A pessoa é um problema. Outra coisa, o bem só traz satisfação para a pessoa. O mal vai trazer desajuste, desequilíbrio, mal-estar, desconforto. A pessoa... Então, pense numa condição dessa, tão simples da gente raciocinar. Mas é difícil para viver isso. Então, a pessoa dessoma, vem os processos todos de bicho em cima dela, com o negócio todo, vai contra. Outra coisa, eu já encontrei com consciência que depois que ela era mega assediadora, aí melhorou. Depois de muito tempo, ela vem falar com você, às vezes entra em contato com a gente, eu mesmo aqui, na minha condição de homem aqui e tal. Então ela vem conversar aqueles negócios todos, e ela vira para mim e fala assim, mas olha, Valdo, eu, quando dessomei, eu não tinha má intenção. A minha má intenção, que eu me tornei assediador e perseguidor dessas pessoas, foi porque depois que eu dessomei, é que eu vi a realidade delas contra mim escondido. Quer dizer, as pessoas fizeram muito mal camufladamente para essa pessoa. Ela morreu, não tinha nada a ver com aquilo, mas ela morreu. Chega para lá, ela começou a ver a vida das pessoas aqui, e viu o alcance do mal que fizeram para ele. Aí ele se revoltou contra o cosmos. Você está entendendo? Aí que foi a bobagem. Então ele falou para mim, essa é a pior revolta que tem. Que é a revolta da ignorância total. Porque era a hora. Se ele foi vítima, e saiu bem da vida dele, por que é que ele vai reclamar? Mas as pessoas sonegaram informação, tapearam, mudaram quantias, condições, processos advocatícios de jurisprudência. E ele, quando dessomou, é que ele viu. Então, o que as pessoas falavam a respeito dele? O que é? Não, o fulano era um bobo. Faz disso. Isso tudo eu vi. Eu virei para ele e falei assim, olha, a sua história precisava de escrever um livro. Esse livro André Luiz não escreveu. Ele chegou perto de alguma coisa disso, mas desse tipo não tem, não. Então, você está entendendo, né? Sim, a pessoa ela vê os bastidores da vida dela, né, mais a fundo das relações com os outros. Na hora que ele viu os bastidores, ele viu como é que ele estava sendo ingênuo, boboca, tapeado, enfim. Então, aquilo mexeu com ele, porque não tinha mais jeito de fazer nada.
Aí ele se tornou assediador, começou a perseguir todo mundo que estava com aquilo. Então, por isso que eu falo, eu já vi casos assim, isso do outro lado, né? Ele que veio me contar depois que as coisas arrumaram. Mas ele passou, olha, algumas décadas como assediador bravo. Ele me falou. Quando nós encontramos, o negócio já tinha caminhado. Mas, por exemplo, existem outros casos nesse sentido que, às vezes, vão por séculos. A pessoa não perdoa. Então, o que eu acho bacana nisso tudo é a inteligência, do discernimento, do nome que arruma para essa condição do desperto, frente a essa realidade, o aproveitamento do esclarecimento da TARES sobre essa condição multidimensional nossa. Eu acho muito... Agora, vale a pena a gente estudar. O cara chegou para mim e falou assim, olha, eu estou vendo uma opção de coisa, inclusive nesse esse programa aí que você fala, sobre Law and Order, tem muito serial killer, etc. Assim. Eu estava querendo estudar isso com mais profundidade. Eu falei assim, é uma boa. Mas agora, estude primeiro o que é assediador. Que aí você vai entender mais o serial killer. Isso foi agora, recentemente. Mas é uma boa o cara estudar essas coisas mesmo para saber como é que é a tendência que a pessoa tem. Agora, eu perguntei para ele, você já teve aploteca? Ele falou assim, o que é isso? Eu falei assim, não, então você não teve, está tudo bem. Aploteca é coleção de armas. Então era um caso de perguntar, né? Para ver se ele era belicista, mas não, ele nunca teve. Então o processo é estudar o assediador para a pessoa entender o serial killer. Vocês veem que no Law and Order, eles têm o processo lá de estudar, e aquele o Criminal Minds, que é as mentes criminosas, ainda tem mais coisa ainda mais séria. Eles examinam o processo do perfil do criminoso, o serial killer. Isso é que é seríssimo. Perfil. Por isso que eu falei, esse livro, esse filme que eu vi agora, A Troca, é muito interessante isso, porque lá era um serial killer, até um certo ponto. A base toda é o serial killer. E eles falam do serial killer, e ele é preso. E tudo é baseado em fatos. Falando nesse filme, esse filme chama A Troca. Sim, já matei. Angelina Jolie, né? Agora, você sugeriria esse filme? Não, esse filme... caso geral? Não, olha aqui, filme, não. O caso é um filme pesado, forte, baseado em fatos. O negócio, algumas coisas são revoltantes no filme. Se for expor o filme, é preciso uma pessoa falar sobre o filme. Agora, vale a pena. O filme foi indicado, acho, para 3 Oscars, mas não chegou a ganhar o Oscar. Entende? Mas alguém do tipo Adriana Chaleta, algum psiquiatra? Se a gente fosse exibir lá no Cineclube esse filme. Seria o caso de ver quem é que já viu o filme com calma e fazer uma análise dele com o povo. Não, mas sim, mas para quem seria indicado, mais recomendado para comentar? Isso aí tem que perguntar quem viu o filme. Olha quem viu. Você já viu esse filme? A Troca. Angelina Jolie, todo mundo vê. Aquela da boca de bagre. Eles falaram que era uma mulher muito bonita, mas eu não acho. Tem uma amiga minha que já falou, não, ela é a boca de bagre, Paulo. O nome dela é Boca de Bagre. Ela tem uma boca de bagre. Vocês conhecem o peixe bagre? Não é a mesma coisa dela? Observa, ela tem razão. Agora, o filme, ela está totalmente magrenta. Quer dizer, está com a touca, o negócio, está muito... Ela é uma boa atriz, uma grande atriz. Mas não é das mais bonitas, não. É muito assim, magrela demais, né? Vamos fazer assim, falta manga, né? Falta manga. Não, vou fazer assim, então, você me passa, que eu fiquei na dúvida realmente. Como é que eu não estou ouvindo? Eu fiquei na dúvida se a indicação do filme seria geral, para passar em Cineclube. Aí, se você me passar o filme, eu passo para algum... Eu não tenho filme. Você não tem o filme? Pois é, não. Aqui, ó, procura em qualquer lugar, você acha. A Troca. Eu vou pegar com alguém. Não tem erro, só existe esse filme. Eu pego com alguém, Angelina Jolie, passar por esses psiquiatras daqui, tipo Luiz Ferreira ou Adriana. O filme do Clinton Eastwood, super bem filmado. Você sabe, esse velhinho é fogo na canjica. E ele é tudo de... Outra coisa, o filme é de suspense, é de ação, entende? Mas agora, a trama é toda baseada em fatos. Outra coisa, logo de cara eles falam, olha, o filme todo é um filme de ficção, mas tudo baseado em fatos. Mas não vão complicar uma coisa com outra, porque eles mudaram os nomes tudo dali.
Agora, muito bem feito o filme. Estou falando aí porque a turma, como gosta de ouvir a minha opinião sobre o processo da cinefilia, então nós estamos explicando o que é. Aqui a Rosa tem esse filme, já falando para ele que pode emprestar. O filme é muito bom. Ah, você já viu? Já vi. E se o Arlindo falou, a água parou, acabou. Não, eu só gosto de filme bom. Engraçado, eu já não sou assim. Não. Tem alguém aqui que só gosta de filme bom? Só para. Quer dizer, eu acho que o contrário não tem, né? Todo mundo quer só o filme bom, né? Ninguém quer o filme. O problema é que esse negócio de bom varia de pessoa para pessoa. Aquilo que é bom para ela não é bom para mim, não é bom para ela, não é bom para ele. Quando é bom para mim, agora. Você ontem já falou. Você tem então o filme lá, empresta para ele vê o filme, depois você vê quem é que viu o filme para fazer. Eu não acho que o filme deve ser projetado sem ter uma pessoa que fale sobre certas coisas para o povo entender melhor. Então eu assisto, passo por... baseado em fatos. Agora, é um negócio revoltante que aconteceu na Califórnia. Tá, mas mesmo depois de eu assistir, se eu achar bom, né, esse filme teria que ser comentado por um psiquiatra, talvez, né? Daqui da Cognópolis, né? Não é bem, não. Por que especialidade? Qualquer pessoa. Não é bem, não. Ali o processo é um serial killer. Agora, o problema... Mas um psicólogo, por exemplo, poderia analisar a personalidade da Angelina Jolie, o personagem que ela apresenta. Então, depois porque ela é que foi até o fim para limpar o processo. O americano gosta disso. Não se deixa... Fora de sério, o personagem é fora de sério. Muito forte, não se deixou enganar. Todo tempo ela estava lúcida. Mulherão. Isso é que eu chamo que é o mulherão. E foi um processo... Mulherão é aquela mulher que é superior a todos. É como o Chico Xavier falava. Quando ele queria fazer apologia de uma mulher, ele falava assim, ela é a mulher. Professor... Isso para ele era o máximo. Que a coisa mais difícil que tem é ser mulher. É um processo bem parecido com esse momento da política, porque há manipulação, persuasão, e ela não se deixa levar, ela vai até o final, né? Eles manipulam de todas as maneiras. E outra coisa, o filme é muito bem feito, né? Está muito bem interpretado. Agora, o maior ator que tem no filme, para mim, pelo meu olho clínico, cinéfilo, cinematográfico, é justamente o serial killer. Aquele rapaz é o máximo como ator. Ele vai para a casa dos parentes, se disfarça, né? Como as caras normal. E bocas, a condição dele, o modo de olhar, é o maior ator que tem ali. É justamente o vilão. Não, eu estou falando do perfil, né? Vale a pena ver o filme. Não morre no Eu já estou dando a dica toda para vocês. Agora, olha a Angelina Jolie se saiu até muito bem no filme, com a história toda, dentro daquilo. E outra coisa, o personagem dela, de qualquer maneira, ia sair bem, né? Numa condição daquela... passando tudo aquilo que passou. Agora, o problema, por exemplo, a companheira dela é perfeita também como atriz, a que recebeu o choque elétrico lá. E lá é impressionante. A gente precisa estudar tudo. Esse filme é um estudo de criminologia, é um estudo do processo da defesa pública devido ao processo da polícia. É o filme da determinologia, que é a personalidade a mais determinada que tem para esses filmes, tudo que aparece por aí. Aquilo é determinação. Você não acha que é? Então, vale a pena estudar a determinação. É a coisa mais séria que tem nesse filme. Determinação. É determinologia. Uma personalidade determinada. Que viu que era certo. Gente, uma coisa muito séria é a mãe, que sabe quem é o filho dela, né? Agora, manda lá um filho que coloca no lugar dela, o filho é mais baixo e foi circuncidado. Ele não foi, ele era mais alto. Aquilo é uma loucura. A mulher, já pensou? A revolta dessa mulher, a hora que ela vê uma coisa dessa, ela tinha razão. E revoltar contra a polícia, isso é que é o pior. Gostaria de saber a opinião do professor sobre a fimose do adulto e sua cirurgia. Há outros métodos sem cirurgia para a fimose, principalmente quando a fimose não é avançada, ou seja, pode retrair o prepúcio para a exposição da glande.
Não, hoje o que eu sei é o seguinte, já há muitos anos que eu não estou trabalhando com essas coisas, mas o que eu sei é que a fimose pode ser feita uma cirurgia chamada econômica. Na cirurgia econômica é só fazer a plástica do processo do prepúcio. Não precisa de cortar tudo, não precisa de fazer a circuncisão. Então, veja, fazer circuncisão é uma coisa, mesmo que seja para fimose. E fazer a plástica do prepúcio é outra coisa. Isso aí é que é a cirurgia econômica, a plástica do prepúcio. Então, examina bem isso, não é bem assim não. Além do continuismo consciencial e da autodisciplina, qual traço primordial da estrutura intraconsciencial deve ser trabalhado por uma consciência que costuma patinar? Avança, estagna, retrocede, avança na escalada evolutiva, numa espécie de ciclo vicioso. A condição mais séria que tem é a pessoa estabelecer qual é o megafoco que ela quer atingir. E ela coloca o primeiro, o segundo e o terceiro megafoco. Essas três são as metas que ela vai alcançar. E ela vai fazer a convergência de toda a vida dela para alcançar aquilo. Esquece o resto, tudo fica na periferia, não interessa. Veja o foco, veja o espírito da coisa, veja o olho do furacão, veja o cerne, veja a essência do processo. Esse aqui é o megafoco. É o único jeito. Aí a pessoa não tem nada de avanço, estagna não, porque ela vai conseguir uma coisa, quando ela conseguir, ela passa para a segunda, quando ela conseguir, ela passa para a terceira. Aí a pessoa vai ter mais confiança no seu pulso, no seu taco, na sua decisão. Isso é que precisa, é o único jeito. Agora, isso tem que falar com a pessoa. Geralmente, uma pessoa dessa, ela é desorganizada. Quase sempre, ela tem a síndrome da dispersão. Então, sendo assim, é muito difícil. Tem que melhorar isso aí. Compreendo quando o senhor diz que a conscienciologia serve à consciência para o estudo dela mesma. Mas a conscienciologia foi implantada para servir a todas as consciências como saída do sofrimento humano e consequente evolução. Nesse sentido, o sucesso ou insucesso da conscienciologia do planeta enfrenta os problemas de responder a questões que jamais foram explicadas por outra filosofia qualquer. Me parece que é um problema para a conscienciologia. Pode comentar? Não, não é. Nós não fazemos questão da pessoa entender a conscienciologia. Nós não estamos brigando por isso. Nós não ganhamos dinheiro por isso. Então, aqui não tem interesse filosófico, religioso, científico, do ponto de vista econômico-financeiro, ou de status social, ou de status intelectual, ou de status de aba 4. Não interessa. Interessa o seguinte, nós estamos procurando dar os princípios da conscienciologia e o exemplo que isso aqui dá na nossa vida. É o que eu tenho feito com a minha vida. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, não segue. Agora, não vão querer mudar o mundo de uma hora para outra. Nenhum de nós aqui, e principalmente eu, jamais tive intenção de ser um outro J. Cristo, ou a pessoa que veio para salvar o planeta, ou isso. Isso aqui não vale nada. Nós estamos vivendo dentro de um grão pequenininho de arroz, que está espalhado dentro desse arrozal do cosmos. Isso aqui não vale nada, é muito pequeno. Tem planeta, muito pior que o nosso, fora as comunidades extrafísicas. Então, ninguém está defendendo aqui o princípio, a conscienciologia como sendo uma coisa que tem que ser. Não, cada um segue o que tem. Agora, procura uma coisa melhor do que a conscienciologia, que eu estou de pleno acordo com a pessoa que apresentar isso. Vamos em frente. Então, veja, esse nível de falta de autodefesa dos nossos princípios é que é o problema do princípio da descrença. Cada um tem que fazer a sua experiência. Eu defendo os princípios da conscienciologia para mim. Cada um tem que defender o seu. Agora, a gente mostra e dá o exemplo. Olha, o problema aqui é esse. Mas agora, eu ficar preocupado com isso, você ainda não entendeu até agora. Você tem toda a razão sobre os outros, mas veja, você pensa que essas coisas mudam de uma hora para outra assim? Se mudasse, já teria mudado há muito tempo. As religiões ficam falando em reforma íntima aí há milênios. Reforma íntima, daqui a pouco estão tudo pegando o trabuco. Como é que fica? Matando uns aos outros. O meu Deus é superior ao seu. E como é que fica isso?
Então, veja, a sua abordagem é muito primária, tradicional e boboca, baratrosférica. Não é assim, não. Vamos entender que a Conscienciologia é outro troço, é outra coisa. Por isso que a gente fala que é a ciência das ciências. O povo acha que, às vezes, nós somos cabotino ou pretensiosos demais de falar uma coisa dessa. Mas eu digo, vem, vamos debater. Aquele que tiver mais lucidez com a situação, ou lógica, engole o outro. Debate é isso. Ao que me consta, não é isso da filosofia? É o jeito. Para isso, nós já temos aqui 400 lugares para fazer debate. Ninguém entra de trabuco. Outra coisa, nós não temos na entrada lá aquele instrumento para fazer o sensoriamento se a pessoa está armada ou não. Nós não temos isso aqui. É o detetor de metais e de armas, viu? Muito embora tenha às vezes umas armas. Por exemplo, o Djalma mesmo tem uma que ele anda com ela ali, que é braba. Onde é que está ela? Está aí? Olha lá, olha lá. Você sabe, o Djalma é de casa, meu amigão de muitos anos. Ele pode falar uma coisa dessa, mas é verdade. Agora, tem gente aqui que tem arma, né, Adildo? Tem arma. Mas veja, nós não temos nada disso. O processo aqui é de paz, mas é de debate, a coisa é muito séria. Agora aqui, gostaria que o senhor contasse sobre o povo japonês, um membro da família que participou da Segunda Guerra Mundial e no final da vida comete suicídio, pois para eles é uma forma de não dar trabalho para a família, pois acredita ser isso uma atitude nobre. Gostaria de saber se esses dois atos podem influenciar no grupo karma e quais as consequências que essa pessoa e a família, para essa pessoa e a família. Olha, o processo é o harakiri. O harakiri é sempre negativo, porque é suicídio. Isso aí é o tal negócio. Por exemplo, os japoneses cometem harakiri devido ao processo da honra. O problema dos árabes e certos tipos aí de islâmicos comete o suicídio matando os outros em nome do paraíso e outras coisas mais. Então, você veja, tudo isso é processo patológico. As religiões já estão assim de patologia. Então, a gente tem que ver isso desse modo. Agora, os japoneses são assim. A Segunda Guerra, por exemplo, eles cometeram uma opção de bobagem. O negócio só do ataque a Pearl Harbor, aquilo foi uma loucura total, a maior besteira. Com aquilo eles chamaram toda a antipatia do mundo inteiro contra eles, que não era do eixo. Todo mundo foi contra eles e os Estados Unidos recebeu uma força danada com o negócio. Que é ataque de surpresa, de qualquer maneira. Uma maior bobagem. Agora, tudo por quê? É o processo daquilo que eu falo. Um dos maiores males que a humanidade tem. Qual que é que eu falo? Que é o processo do fanatismo religioso. Porque o negócio todo lá é de religião, vocês sabem. É o imperador. O problema é o processo do imperador. O Japão melhorou muito da Segunda Guerra para cá com esse negócio da bomba atômica e tudo mais. Querendo ou não. Porque o imperador já não está sendo falado tanto, muito embora ainda tenha. Mas naquela época era o Hirohito. Aquilo lá causou um monte de coisa. E tinha um outro cara que era o Togo, que criou muito problema na questão da guerra. Tudo gente totalmente fanática. Na sua experiência de médico, pode dizer algo sobre a autohemoterapia? Olha, sou contra. Esse negócio da pessoa tirar sangue ali e colocar no outro lugar, isso é besteira. Eu já falei aqui umas 6 vezes, não é isso? Vi em vários fóruns na internet que ela aumenta o sistema imunológico, faz remissão até de câncer. Eu não admito isso, mas eu não posso falar porque eu estou por fora das pesquisas de ciência da medicina atualmente. Então, é melhor você pesquisar. Agora, a minha opinião para você, eu vi isso já fazem dezenas de anos, vi uma série de fatos, tudo é besteira. Não é bem assim, não. Estou pensando em usá-la como tratamento alternativo no linfoma indolente e estágio inicial, já que a quimioterapia, apesar de ser eficiente, detona todas as células e às vezes deixa sequelas. Olha, aí é um problema seu, você que está com problema, faz de conta, eu não tenho competência para te falar o que você deve fazer. Esses casos assim a gente tem que examinar de perto, examinar tudo com calma. Não tem outra alternativa para mais nada? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Deve ter, pensa bem. Agora, quando a pessoa não tem mais alternativa nenhuma, qualquer uma que surgir, é o negócio da pessoa que bebe urina, esse negócio todo, tem de tudo. O senhor conheceu alguma consciência livre e possivelmente a sua última encarnação? Sim. Eu não conheci, não.
Eu conheço, né? Na questão da urna. A Consciência Livre, eu tenho a descrição de uma no capítulo 60 do livro Projeções da Consciência. Olha lá, que aquilo lá é uma Consciência Livre. O senhor poderia dar algumas demonstrações práticas online que nos oriente a instalar o EV, assim como faz na mega euforização às quinta-feiras? Não, nós já fizemos isso demais aqui. Eu fiz quanto tempo aqui mexendo com o processo de energia aí? Você lembra? Foi uma série disso, né? O problema é o seguinte, hoje nós temos uma série de professores que dão aula sobre esse assunto. Chega aqui e vem ver as dinamizações, né, do parapsiquismo, as dinâmicas, as 40 manobras, tem uma série de condições. Vocês querem falar alguma coisa aí para explicar? Aproveitando também para divulgar, então, 40 manobras. Quem quiser vai ter aqui na semana da imersão para percepciológica interassistencial aqui no CAEC, que vai ocorrer agora em dezembro. Quer dizer, tem um choro que eles estão fazendo para mim. Primeiro da sexomática, é o que fazem mais. Agora tem esse também do EV. Esse aí não é a primeira vez, já foram uns 3 já esse ano. Esse aqui vai ter uma série, inclusive vai ter o curso, né? Aqui o Fórum da TENEPS, vai ter assistência inegóica. Então, são vários cursos mexendo com energia. E no final, dia 27 ao dia 30 de dezembro, vai ter o 40 manobras energéticas. Todos esses cursos é um esforço para a pessoa começar aqui a trabalhar melhor. Apareça aqui que você vai ser bem acolhido. Não tem nada não. Vamos ver o que a gente faz. Vale a pena. Se você está interessado, é a hora, né? Trabalhar com isso. Professor. Sim. Aqui, no B. Aqui, ó. B. Professor, eu estava querendo saber como era aquele processo da psicografia do Cristo Espero por Ti. Quantas horas diárias, como é que ocorria? Meu problema, quando eu recebi o livro, já tinha uma experiência tremenda. Isso foi em 1964, 65. Agora, em 65, você tem uma ideia, eu já tinha 33 anos. Eu tinha 20 anos de psicografia. Eu comecei com 13 anos. Então, nessa ocasião, eu já entendi os fenômenos com mais calma, já estava maduro. Não estava tão maduro do jeito que eu estou hoje, porque eu já dobrei de lá para cá muito mais estudo. Mas o problema, e outra coisa, a coisa mais séria não é mais estudo. Hoje eu tenho mais retrocognição do que naquela época. As retrocognições eu peso muito dentro do meu processo de acervo de conhecimento de cognição. Eu dou muito valor para isso. Então, dos 33 aos 78, eu aumentei um bocado de retrocognição. Você está entendendo? Isso me deu uma visão maior hoje. Mas o caso, naquela ocasião, eu já tinha ideia total do que eu chamo hoje de pangrafia. O meu caso com ele era mais pangráfico. Eu quero te dizer o seguinte, o caso, eu estava trabalhando demais. Isso foi depois que eu tive o infarto em 1960. A gente, de 3 em 3 meses, tinha que sair de Uberaba. O infarto foi com 28 anos? Como é que é? O seu infarto foi com 28 anos? O meu infarto era 28 anos. Agora, o que se passa? Naqueles outros anos, eu comecei a receber mais livro psicografado, recebi desenho psicografado, você está entendendo? Mensagem desenhada, um monte de coisa nesse sentido. Isso, às vezes, em sessão pública, todo um monte de gente e tal. Agora, o que é que se passa? Lá pelas tantas, eu já tinha recebido muito poema, muito soneto, muita poesia. Então, o povo falava assim, Laudo, mas você podia receber um romance para a gente ver como é que é. Já que você recebe as coisas de André Luiz, esse negócio todo, isso já é uma narrativa, vamos ver o que tem. Mas eu falei assim, não, eu não quero entrar nisso, que isso é processo só de arte, não resolve muito. Eu gosto do processo de pesquisa, de explicitar as coisas. Mas, lá pelas tantas, aparece o Balzac. E vem com uma turma dos meus amigos, que era da turma que a gente conhecia. Como eu, na condição de Zéfiro, tinha ajudado as coisas do Balzac, junto com certos amparadores, o Balzac saiu fora do corpo, e ele, quando em 1832, ele publicou Louis Lambert.
O Louis Lambert, ele tinha 20 e tantos anos naquela ocasião, entende? E lá ele fala que a pessoa sai do corpo, isso é uma nova ciência que está marcada aí, ele mostra tudo. Ele fala até no homo duplex, que é o homem duplo, você está entendendo? Então, o Balzac chega para mim e fala assim, olha, Walter, eu estive estudando as coisas todas e vi que tem coisa que eu devia ter feito e não fiz. Uma delas, que seria uma coisa muito boa, seria eu falar do processo da reencarnação, porque eu trabalhei com aqueles milhares de personagens. E não tem nenhum processo de reencarnação. Vamos entrar nisso. E outra coisa, tem uma história que você sabe, você acompanhou, que é da sua época, do Zéfiro, aquelas coisas lá do sul da França, e no meio-dia, o midi, que era o caso de eu colocar uma história dessa no papel, com a história toda, daquilo que tem. Em vista daquilo, eu fiquei um pouco abalado com o negócio, assim, eu acho que dessa vez eu tenho que... Aí eu cheguei perto do Chico, falei com ele, Chico, Balzac está querendo que eu entre na história, vão receber. Ele falou assim, não, você deve, preste uma homenagem a ele, é uma grande personalidade, Balzac, não brinca, com tudo que quer que tem. Eu considero isso, Chico, para mim, eu considero ele talvez o maior romancista que já houve, só com aquele monte de coisa que ele escreveu. Eu não li tudo, mas eu sei como é que foi. Aí o Chico veio falar de Serafite, que é a Serafita, que outros falam, né? Que eles tinham publicado, que é um negócio que estava dando a exaltação do processo de uma consciência superior, entende? Então, em vista disso, eu topei a parada, falei com ela, vamos trabalhar. Então, em pouco tempo, nós fomos desenvolver, mas aí eu fui ver o que era, e os negócios todos, foi aí que ele colocou o Zéfiro no livro, aquela coisa toda, para acompanhar, porque alguma coisa de toda aquela trama, eu conhecia tanto igual ele. Ele ficou conhecendo mais depois que ele ressomou, e eu fiquei conhecendo mais antes de ressomar. Você está entendendo como é que é? Com aquilo, então, entrosou, e nós fizemos tipo pangrafia. Agora, procurei me predispor o máximo dentro da ideia dele, o modo dele escrever, as coisas que ele queria, e foi aí que apareceu. Outra coisa, eu não conhecia os livros todos dele, não sabia de nada. Agora, depois que nós publicamos o livro, teve uma pessoa que chegou e me deu a coleção dos livros. Tinha 15 volumes do Brasil que eles deram com os romances dele para mim. Falei assim, ó, você precisa de ler para você defender seu livro, porque ele é muito sério, vai te criar problema com o tempo. Ele tinha razão. Por isso que é aqui. Depois a gente arranjou. Agora, mais tarde, eu cheguei a comprar uma coleção inteira também, a mesma lá da editora. Eu cheguei a comprar num sebo para dar para uma pessoa. Eu dei para uma pessoa que está muito entusiasmada com o livro, então eu dei os livros todos do Balzac para eu estudar. Agora, esse caso, eu não tive muito problema com ele, com o livro, nada. E o Balzac também ficou satisfeito com o tempo, com a coisa toda. Agora, com o tempo, eu mostrei o Chico para ele ler, para ele ver como é que era. O Chico gostou demais do livro, na ocasião, falou sobre o assunto, ele mesmo, porque com ele, a gente trabalhando junto, eu precisava mostrar, né, o que é que eu estou... Como era passada, quer dizer, as informações, você tinha uma informação prévia, né, que você viveu, na época, no extrafísico, não é isso? E vinha as informações que ele passava para ele já vinha com a ideia toda lá. Agora, às vezes, por exemplo, nós tínhamos uma pangrafia que eu via certas coisas junto com ele. Eu falava para ele, falei assim, ó, antes dele escrever, antes dele plasmar a ideia, isso tudo nós tivemos junto, para ver como é que era. Por isso que ele fez flashback. Ele usou uma série de condições que ele não usava antes. Entende? Certos modos de falar do próprio português, ele se adaptou para saber como é que era. Ele viu. O Balzac, você sabe. Você já pensou quantas vidas esse cara já não escrevia, não vinha como escritor? Pensa nisso. Ou pensa que um escritor desse nasceu ontem, ó, bobagem. Agora, interessante, quer dizer, Valdo, o vocabulário, né, quer dizer, da língua francesa, isso ser passado daquela forma para o... tudo, mas é que língua francesa, em português, é tudo latino. Tem uma semelhança muito grande. Quem entende um pouco. E outra coisa, tem que lembrar que o Balzac, ele estava de psicossoma.
Com açúcar até eu. Entende? Isso aí é fácil. Psicossoma é outra coisa, né? Estava com os cons em dia. Agora, qual o seu nível de lucidez naquelas, quer dizer, na hora que vinha e você transcrevia para o papel? Eu vi um monte de coisa. Você tinha lucidez do que estava... Uma boa parte, porque o meu negócio de psicografia é o seguinte, eu tinha desde a inconsciência total até a consciência total. Isso variava dependendo da hora, o que era, a mensagem. Sempre assim, até hoje eu sou assim. De vez em quando eu estou escrevendo aí, vem um dos nossos amigos que quer fazer, eu deixo. De vez em quando me dá processo psicografado para mim, a minha orientação de alguma coisa. Entende? Isso depois que você domina a situação, que você tem confiança naquilo, todos os precedentes que você pensar já aconteceram. Você tem exemplo para tudo que você falar aí. Não tem mais novidade nisso. Agora, uma das coisas mais bravas que tem novidade para os espíritas. Por exemplo, a hora que eu vi que eu podia sair do corpo e vinha um amparador e falava através do meu corpo para mim que estava fora, eu falei assim, gente, isso é um fenômeno. Aí eu coloquei o nome, né? O processo. Ele espírita que ficou danado da vida comigo. Não, isso aí não pode, Allan Kardec não fala nisso, não sei o quê. Então como é que você... Você está entendendo? São as bobagens. Agora, essas bobagens assim, matéria técnica, eu encontrava isso todo dia. Negócio seríssimo. Uma outra bobagem que tem Allan Kardec é o processo do psicossoma. E o cara que tem um psicossoma de um planeta não pode ter de outro. Então, isso aí é um problema. É uma maior besteira. É que ele não teve tempo de examinar isso. Teve muita coisa que foi feita de afogadilho. Tá? Foi um pouco precipitado, há muito pouco tempo. Ninguém entendia nada disso. Tem que ponderar mais as coisas. Como é que vai fazer? Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu não sou um bom psicógrafo, não. Tem gente muito melhor do que eu vi. Entende? Essa não é a minha praia. A minha praia é mais de pesquisa do processo de discernimento. Eu pondero mais, é por aí. Eu, às vezes, vejo uma picuinha, tudo quanto a gente discutiu, não viu, eu vi lá. É isso aí, é que eu dou muito valor para isso. Por isso que você veja, mega pesquisa da holosutileza. Eu falo muito em sutileza, nuance aqui, vocês já viram? Que é isso é que nós precisamos. Se a gente tivesse essas coisas aí há 3 milênios, a situação seria diferente. Por que a gente não tinha? A gente não dá valor para a sutileza. Como é que fica? Pensa bem, a gente na época lá dos egípcios, se tivesse essas coisas. E lá era bacana, porque eles tinham muito credo dos mortos, aquela coisa toda, poderia fazer muita coisa, nada foi feito. De alto nível, nada. Professor, outra coisa. Você entendeu, né? Uma das tertúlias passadas, o senhor falou que Luimara estava concentrada numa leitura, e havia, eu estava por trás dela, e havia uma consciência, né, na psicosfera dela, certo? E com muita atenção no que ela estava ali lendo. Eu entendi assim, não sei se foi bem isso que o senhor quis dizer. Agora, o nível de lucidez dessa consciência, quer dizer, havia um interesse dela no que ela estava lendo? Não, tem que ver, né? Tem que ver por quê, né? Qual a condição. Às vezes ela está querendo orientar a ideia para ajudar. Isso é que é o amparo. Amparabilidade é justamente isso. É indicar, orientar. Não é só fazer o acolhimento, é a orientação para depois fazer o acompanhamento. O amparador faz isso. Tudo aqui que nós falamos é uma imitação, uma caricatura, é um jeito de adaptar a coisa na vida humana daquilo que eles fazem extrafisicamente. Assistencialidade é isso. Agora, o caso nosso todo é de rapport, é você ter afinidade, a empatia, é você se misturar. Agora, a maioria é o seguinte, óleo com água, não conjumina. Azeite com água, não conjumina. Então, precisa de haver entrosamento. A maior prova que não tem entrosamento é isso que nós estamos falando. É a mãe que recebe um filho que vomita o tempo todo, depois dá até eclâmpsia nela. Então, você veja bem, ali as energias estão totalmente adversas. É um problemão aquilo ali.
Professor, só mais uma observação. O último complementar que aconteceu aqui, teve uma coisa interessante. Durante um acoplamento lá, de um dos alunos, e eu estava lá, né, assistindo, vendo, né? E me aparece uma figura muito claro, mas muito bem definido, a definição do rosto, né? E eu olho aquilo, né? Aí me vê um nome, Gregório de Matos. Aí eu fiquei pensando, pô, será que não, Gregório de Matos Guerra. Aí eu disse, não, será que Gregório de Matos, aquele ele cara... Ele é da Bahia. Escute, será que ele é o mesmo ou tem Guerra no nome dele? Eu fiquei na dúvida se tinha Guerra ou não. Eu lembro da época de literatura, isso faz tempo que eu tinha lido. Eu disse, será que ele tinha Guerra no nome? Porque veio o nome completo, Gregório de Matos Guerra. Aí eu fiquei na dúvida, né? Aí eu cheguei e comentei, né, durante lá os comentários, eu disse, olha, eu vi uma figura de uma pessoa e veio o nome, Gregório de Matos Guerra. E ninguém comentou que seria esse escritor, né? Aí eu fui para casa pensando nisso aí. Aí cheguei em casa e disse, eu vou procurar. Conceição, ela é professora de português e literatura. Conceição, você sabe se o nome de Gregório de Matos é Gregório de Matos Guerra mesmo? Tem esse Guerra no nome dele? Aí ela disse, tem. Eu disse, então é a pessoa. Você tem um livro que tem a fotografia dele? Ela disse, tem. Aí ela trouxe, mas igual. Era o próprio. Está entendendo? Aí eu pergunto, né, a presença dele ali, o que tem a ver com a pessoa que ele estava lá? Tem que examinar. Ou com o ambiente, quer dizer... Anota tudo, coloca a data nisso e vê. Se aquilo tem importância, com o tempo fica tudo deslindado, fica tudo esclarecido. Se não tem importância, fica por aí mesmo. Anota tudo e vê. Essas coisas são difíceis de saber. Ainda mais quando diz respeito a outras pessoas que não é você. Muito difícil, complexo. Dentro do ensino, aprendizagem, do domínio das próprias energias, como o senhor enxerga a construção do conhecimento e o repasse de verpons como se fosse uma verdade absoluta e não relativa como ela é? Não, a primeira coisa é a verdade absoluta, você tem que tirar do caminho. Isso não pode existir no seu universo. A primeira coisa é essa. E você faz aquilo que você pode com as verdades relativas de ponta. O mais é o mais, não interessa. Isso não é problema, não. Agora, a gente procura ensinar, aprender, melhorar as energias e vamos em frente. Quem quiser pega, quem quiser larga e vamos em frente. Sempre é assim. O serial killer que me chamou a atenção depois de Adolfo Hitler foi o Charles Manson. Eu acho que esse tipo de pessoa é o exemplo clássico de mega assediador encarnado. Ele conseguiu fazer jovens sem antecedentes criminais matarem friamente a seu comando. Ele anulou a individualidade dos jovens e tinha total controle sobre eles. E hoje em dia, mesmo preso, ainda arrebata multidões. É um dos presidiários que mais recebeu carta na história. Uma personalidade dessa é caso pensado na baratosfera? Caso pensado da baratosfera? Sim, mas o que você quer? Charles Manson, todo mundo sabe que esse cara é um psicótico terrível. Todo mundo conhece isso. Agora, você sabe, nos Estados Unidos tem muita liberdade com esse negócio todo. Ninguém nunca analisou isso aí com mais força. Mas esse negócio, por exemplo, eu recebi muita carta. Eles fazer propaganda disso, essa mídia também está errada. Está dando valor para um cara homicida, serial killer, terrível. Não é fácil. Tem muita coisa errada nisso aí. Agora, tem muito disso. Você pode falar aqui na página 8, na caracteriologia, especificar mais como é que funciona esse mecanismo aqui de assistência do amparador extrafísico, do evoluciólogo extrafísico? Não, o caso, vamos ler aqui tudo. Amparador extrafísico assiste às iniciativas da consciência ilustra por meio das induções cosmoéticas. Então, ele sugere, ele dá uma ideia, ele mostra alguma coisa, às vezes pictograficamente, para a pessoa ver, para ela decidir o que vai fazer de melhor. Evoluciólogo extrafísico assiste às acabativas da consciência ilustra por meio das deduções cosmoéticas. Então, por exemplo, a pessoa quer definir uma coisa, ela não sabe, está numa encruzilhada, o que é. Ele fala assim, olha, existe aqui essa hipótese, olha, essa outra hipótese, o que é que você quer? O que é que está mais de acordo com o seu perfil? Isso é que é. Então, você veja, no caso dele, ele já dá dedução, ele é mais maduro, é como se o amparador fosse o pai.
ele já é um avô. Entende? Agora, a consciência ex livre assiste cosmoeticamente a sustentação e manutenção evolutiva de todas as consciências do grupo karma afim, incluindo os serenões e serenonas. Então ele pega o negócio, todo mundo uma vez só. Esse é que tem mais capacidade de ver. Então, uma conclusão séria que você tira disso aqui, João. Quanto mais evoluída seja a consciência, mais capacidade de atender mais gente em matéria de assistência ela tem. Então, por exemplo, você pode ver, uma pessoa, ele tem mais capacidade de assistir os outros do ponto de vista de maior discernimento, esse é o nível de evolução dele. Se você for olhar a nossa escala evolutiva das consciências, tudo é baseado nisso. É um processo de discernimento. Entendi. E uma outra coisa, com relação àquele caso que você contou, da consciência que depois dessomou, ficou se vingando, né, virou assediador. Sim. E depois voltou, entendeu melhor a coisa. Qual seria a profilaxia no caso dele, do problema? Porque bateu o problema mas isso é uma das coisas que nós acontecemos. Eu, por exemplo, eu fui atrás, eu conhecia a pessoa. Eu conhecia a pessoa aqui nessa vida. Mas eu era muito menino na ocasião. Hein? Menino. Eu conheci o homem. Agora, o que se passa? Ele gostava de mim. Você está entendendo? Então eu tinha um rapport. Agora, o que eu fiz? Na hora que eu fui encontrar com ele, e ele estava trabalhando como mega assediador, parecia um bandoleiro. Alibaba e os 40 ladrões. O negócio dele estava nessa base. Já tinha feito uma verdadeira quadrilha, ele mesmo formou a quadrilha. Então o que se passa? Eu apareci lá na minha condição daquela idade de criança para ele. Entendeu? E depois falei assim, olha, sou eu, fulano, lembra bem? Aí eu me transfigurei e mostrei quem eu era, como é que era, o que eu estava fazendo, como é que era. Aquilo deu impacto nele, cada afinidade. Ele gostava de mim na época que ele viveu aqui como homem e eu como menino. Ele tinha afinidade comigo, a gente de vez em quando conversava, as coisas e tal. Entende? E eu era rapazinho na ocasião que ele morreu. A verdade foi essa. Agora, quando ele morreu, ele passou uma temporada, segundo ele, sem saber nada, um pouco alterada, etc. Depois começou a ter noção das coisas. E começou a frequentar onde ele vivia. Então viu muitos dos amigos nossos, gente que eu até conhecia, ele mesmo se referia a pessoa que eu conheci também. E aí é que ele começou a ver como é que ele foi tapear de tudo quanto era jeito. Pela ingenuidade dele, a inexperiência dele. Aí ele se revoltou, mas ficou barbaramente revoltado. Agora, ele só me contou isso aí depois que ele mudou as coisas todas com calma. E isso demorou alguns anos. Demorou alguns anos depois que eu tive o primeiro contato com ele. Mas ele tinha mais ou menos um perfil assim, ele era realmente ingênuo assim, quando estava vivo ainda? Ele não era bem ingênuo, vamos dizer, talvez o nome seja, ele era muito confiado, ele confiava nas pessoas. Se você considerar isso como uma grande ingenuidade, ele era muito ingênuo. Ele confiava naquele povo todo, gostava de todo mundo, ajudava o povo. Mas agora, esse tapear de tudo quanto foi jeito, foi muita coisa. E ele ficou sabendo com o tempo. E outra coisa, havia algum desses elementos, principalmente homens, que riam dele depois que ele morreu. Foi isso que ele desviou. Agora, até recuperar, deu um trabalho. Ele movimentou muita coisa fora do corpo. E para ele reciclar isso, qual seria... O que ele poderia fazer para reciclar? Ele ver qual foi o problema, as lacunas que ele deixou até que isso acontecesse? Não, o problema dele é passar por bobo, né? Aquilo é uma infâmia, é mais do que infâmia, né? É um desaforão, sei lá o que ele pensou, né? Mas eu digo para ele reciclar, para ele não cometer os mesmos erros, para chegar para ter a mesma revolta. Agora, né? Um dos fatores que eu falei com ele, eu estou lembrando aqui agora, foi o seguinte, eu virei para ele e falei assim, ó, em parte você fez isso por um problema muito sério. Você é homem. Se você tivesse sido mulher, essas coisas não teriam assim, porque as suas reações seriam diferentes. Agora você tem que lembrar o seguinte, esse negócio de homem e de mulher é negócio da vida humana.
Você é uma consciência. Você não tem sexo. Pensa bem como é que é isso. Outra coisa, você vai ficar injuriado com essa condição, sendo que você é uma consciência, você já viu tudo como é que funciona? Raciocina, vê como é que isso é irracional na sua cabeça. Isso pegou muito na balança, na cabeça dele, ele pensou demais. Agora, nós conversamos muitas vezes, você está entendendo? Até o negócio dar certo, com calma. E o que pesou nessa virada dele, Valdo? Hein? O que pesou nessa virada? O que pesou foi o acúmulo de fatos e fatores e fenômenos e parafatos que a gente mostrou para ele. A vantagem disso e daquilo, tudo que eu tinha, eu procurei ajudar. Outra coisa, eu saí com ele e o Talmal várias vezes para ver as coisas. Eu saía do corpo, junto com o Talmal, a gente ia para conversar com ele, com calma. Fazia verdadeiras sessões técnicas ou paratécnicas, práticas, para ele ver como é que eram as coisas na vida. A gente mostrou cada coisa do arco da velha. Agora, inclusive, a gente mostrou como é que era o processo de assediador. Fomos em lugar com assédio, coisa séria. Eu falei assim, você está igual esse povo. Isso é terrível. Agora, quando ele mudou também, acabou. Eu falei assim, agora vamos recuperar o tempo que você jogou fora. Vamos ver as oportunidades que você jogou fora. Vamos ver o que faz. Aí, em pouco tempo, eu apresentei a ele o transmentor. Falei quem era o transmentor. Falei assim, esse é um dos meus maiores amigos. Você vai gostar dele, porque nós todos temos contato no passado nosso, muitas vidas. Hoje ele estava bem encaminhado. Eu não sei atualmente onde é que ele está, porque ele estava planejando ressomar. Ele está fazendo curso E outra coisa, ele vai ressomar com o mesmo povo. Agora, você já pensou se ainda tiver gente da mesma época, o que é que não vai acontecer nisso? Outra coisa, sei lá se algum cara daqui também já ressomou e tornou a renascer na mesma família. Ninguém sabe. Eu não sei como é que ficou. Ele fez curso intermissivo? Não, ele não tinha capacidade para isso. Chegou. Outra coisa, estava muito enrolado, né? Eu tinha que resolver isso aí, porque ele trabalhou alguns anos como mega assediador para valer. E outra coisa, ele não é bobo. Uma cabeça. O cara era um erudito nas vidas anteriores dele. A maioria desses mega assediadores são assim. O problema é a hora que desvia, a pessoa não vê mais nada, ele enceguece. Ele não escuta, não vê, não pondera, não se equilibra. Entende? Professor Valdo, Sim. Qual foi o mérito dessa consciência para ter recebido essas investidas reiteradas? Ele ajudava os outros, inclusive eu, como criança, só te falava a favor dele. Era um monte de gente, inclusive esses caras que tapearam a ele ajudou todos eles. Então, a condição era assim, muito antípoda, né? Muito paradoxal, muito estranho. Agora, foi tudo encaminhado. Uma outra coisa, entre os elementos que estavam com ele, tinha assim uns 8, e tinha um homem muito bravo. O homem não queria mudar de jeito nenhum. Entende? Teve uma vez que ele veio atrás de mim e falou assim, um dos meus amigos não quer mudar de jeito nenhum, que acha que eu medrei, que tem alguma coisa comigo, nós temos que dar um jeito nele. Aí a gente pediu tal mal, teve outras coisas, entraram na história para acalmar. Esses todos foram encaminhados. Teve um deles, danado da vida, que era um dos ajudantes de ordem dele, sabe como é que é? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 45 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 25 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje, a Rosa sobre o 6º Fórum da TENEPS, o Marcos sobre o Cineclube de domingo, a Flávia sobre palestra da OIC e a Viviane sobre curso da Simvex. Se você quer qualificar a sua assistência, venha participar do 6º Fórum da TENEPS e do 3º Encontro Internacional de Tenepsista. O encontro acontecerá nos dias 20 a 22 de dezembro, de uma segunda a quarta-feira, aqui na Cognópolis, no Discernimento. As informações e inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC.
pelo e-mail caec@caec.org e pelos telefones 45 35 25 26 52 e 45 35 28 24 28. Venha você também participar. Obrigada. Gente, Discernimento anuncia para domingo mais uma sessão do Cineclube, tá? Domingo às 20h30 da noite, com O Grande Ditador, tá? Filme com o Charlie Chaplin e do próprio Chaplin. Eu vou deixar um papel aqui na recepção, outro no Discernimento, tá? De cartaz. Mas o ideal é o pessoal, para saber mais detalhes de sinopse, etc., acessar o nosso blog, tá? Então, gravem aí Cineclube, www.discernimento.org/cineclube. E o nosso e-mail para contato é cineclubecognópolis@discernimento.org, tá? Eu espero todo mundo lá, domingo às 20h30. Boa tarde, a OIC tem a satisfação de convidá-los para participar da nossa próxima palestra gratuita. O tema desse domingo é Visão Energossomática da Medicina Tradicional Chinesa, com a professora Fabiana Carvalho, que é fisioterapeuta e acupunturista, e nossa voluntária da OIC também. Então, a palestra ocorrerá nesse domingo, dia 24, às 9h30 da manhã, no campus OIC, com duração de 2 horas. Estão todos convidados, e para mais informações, ligue 3025 1404. Obrigada. Olá, a Sinvex estará realizando a 3ª edição do curso Prática da Tridotação na Invex, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em janeiro de 2011, de 20 a 23. O curso está dividido em 3 partes, né, em que no momento da manhã será um momento dedicado ao desenvolvimento da intelectualidade, com a leitura técnica da biografia do Leonardo da Vinci. À tarde, vai ser desenvolvido trabalhos relacionados à comunicabilidade, debates, trabalhos em grupos e individuais. E depois do coffee break, serão realizados trabalhos para desenvolver o parapsiquismo. O enfoque vai ser no desenvolvimento da técnica do estado vibracional. Tá? Maiores informações sobre o curso no e-mail cursos@sinvex.org ou no telefone 45 2102 1406. Obrigada. Para amanhã foi eleito o verbete Bilibertação Inversora, com 8 votos, a especialidade Invexologia. Obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã. Realizado nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro